Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. O aluno comprou um bom livro. A palavra destacada sintaticamente é... Primeiro ponto. Se estamos falando de função sintática, estamos falando de termos essenciais, integrantes e acessórios. Quais são os termos essenciais? Sujeito, predicado, termos integrantes, os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e complemento nominal. E quais são os termos acessórios? Adjunta de nominal, aposto e adjunta de verbial. Acrescente também o vocativo. O vocativo é uma classificação isolada, ele não é um termo essencial, integrante nem acessório, mas ele pertence à análise sintática, é um conceito inerente à análise sintática. Dito isso, já podemos anular algumas alternativas, né? As letras C e D. Por quê? Porque essas alternativas, elas abordam classificações morfológicas, né? Substantivo, adjetivo, numeral. Todas essas classificações são inerentes ao campo da morfologia. O campo da morfologia, ele analisa determinadas palavras pela sua função isolada. Na sintaxe, que é o campo que a questão pede, essas palavras elas são analisadas dentro de um contexto, ou seja, a sua classificação pode mudar dependendo do contexto. Agora, as letras C e D são anuladas porque são conceitos inerentes à morfologia, não são conceitos inerentes à sintaxe. Agora, vamos observar. O aluno comprou um bom livro. Eu tenho o verbo comprar. O verbo comprar é um verbo tradicionalmente transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento não regido por preposição. Quem compra, compra alguma coisa. O que ele comprou? Um bom livro. Esse é o objeto direto. Agora perceba que na questão não está grifado um bom livro. Está grifado somente o adjetivo bom. Então, eu não posso dizer que se trata de um objeto direto, porque o bom, isoladamente, não é o objeto direto do verbo comprar. Um bom livro é o objeto direto. Agora, bom tem outra classificação. Caso estivesse destacado um bom livro, seria sim objeto direto. Só que, como só está destacado o bom, não se trata disso, se trata de outra função, né? Agora, perceba também que o objeto direto, ele tem um núcleo, né? O núcleo, tanto do sujeito quanto do objeto direto, é aquela palavra mais importante, que contém a base de significação. Qual seria o núcleo do objeto direto nessa questão? Livro, né? Livro é a informação mais importante. Perceba que um e bom são características, de certa forma, acessórias, né? A informação principal é o que ele comprou, e o núcleo é livro. Apesar de um e bom fazerem parte do objeto direto, não são o seu núcleo, né? Então, agora analisando a palavra em si e vendo as alternativas que restam, temos duas opções, predicativo do objeto e adjunta de nominal. Agora, as duas classificações são possíveis? Sim. Por quê? Porque o adjetivo ele exerce tanto a função de adjunta de nominal quanto de predicativo, seja do sujeito, seja do objeto. Agora, como eu faço essa diferenciação no contexto? Muito simples. Eu tenho dois métodos possíveis de aferir. O primeiro, ele funciona em algumas situações e o segundo é o mais correto, mas os dois podem ser usados. O primeiro método consiste em substituir o objeto direto por um pronome oblíquo átono. Lembrando que os pronomes oblíquos átonos, eles podem exercer função de objeto direto e objeto indireto. Agora, eu tenho comprou. Eu posso substituir esse livro por o quê? Por um pronome oblíquo átono, pelo o, no caso, né? Lembrando que o o é o pronome oblíquo átono que sempre exerce função de objeto direto. O a ou os as sempre tem essa função de objeto direto. Então, como ficaria essa substituição? O aluno comprou o bom. Perceba, eu substituí um livro pelo o, né? E o adjetivo, ele apareceu aí. Agora eu pergunto, essa característica, esse adjetivo, tem uma coesão nessa estrutura? O aluno comprou o bom? Há necessidade desse adjetivo no contexto? Não há necessidade. Como não há necessidade, eu já posso classificar esse termo bom como um
adjunta de nominal. Vide que a própria definição de adjunta de nominal é um termo de natureza acessória, que pode ser retirado do contexto. Agora, essas substituições podem gerar dúvidas em questões mais complexas. Então, vou utilizar um segundo método que, a meu ver, é o mais garantido de acertar a questão. No que consiste o segundo método? Muito simples. Você transpõe esse período para a voz passiva. E aí você tem que observar uma coisa. Se o adjetivo ele ficar grudado com o termo qual ele modifica, ele vai ser uma adjunta de nominal. Se ele ficar posposto ao verbo, ele será um predicativo do objeto. Por quê? Porque quando eu tenho um predicativo do objeto na voz ativa, se eu transpor para a voz passiva, ele se torna um predicativo do sujeito. Vide a inversão dos termos. Agora, como isso funciona? Como eu ratifico isso? Muito simples. O aluno comprou um bom livro. Eu posso dizer, um bom livro foi comprado pelo aluno. Perceba o quê? Que o adjetivo ele ficou grudado com o termo livro, que agora exerce função de sujeito, né? Então, como ele está grudado, como ele está à esquerda, podemos classificá-lo como adjunta de nominal. Caso ele ficasse à direita do verbo, posposto a ele, teríamos um predicativo do objeto. Agora, para clarear um pouco a situação, eu vou colocar um outro exemplo em que o predicativo do objeto ocorre. Um outro exemplo. O juiz declarou o réu culpado. Como eu faço essa substituição utilizando o primeiro método agora? O juiz declarou o réu culpado. O juiz declarou o culpado. Faz sentido? Faz bastante sentido, né? Agora, como eu faço essa substituição utilizando o segundo método? O juiz declarou o réu culpado. O réu foi declarado culpado pelo juiz. Perceba que o termo culpado ficou posposto ao verbo, ficou após o verbo. E agora é uma característica do réu. Como eu disse, na inversão da voz ativa para a voz passiva, na transposição, o predicativo do objeto se torna predicativo do sujeito. Caso isso não ocorra, nós temos um adjunta de nominal. Então, o gabarito da questão é letra E, né? Adjunta de nominal. Revisando os conceitos, quando eu tenho um adjunta de nominal, uma adjunta de nominal ocorre, em primeiro ponto, quando eu faço a substituição do objeto por um pronome e ele se torna indiferente. O aluno comprou o bom, ele é indiferente nessa construção. Ou eu faço a inversão, né? Um bom livro foi comprado pelo aluno. Se o termo ficar anteposto ao verbo, se o adjetivo ficar anteposto ao verbo, grudado com o termo qual modifica, adjunta de nominal. Se ele ficar posposto, sendo uma característica do novo sujeito do período, eu tenho um predicativo do objeto. Gabarito da questão, então, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.